Plantão policial. Oferecimento Multidrogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. Policiais federais apreenderam grande quantidade de explosivos e munições na chácara de um suspeito de envolvimento em megas assaltos. Foi na quinta-feira, em Ibiúna, região da Grande São Paulo. Foram apreendidos 8 carros, entre eles um veículo blindado preparado para portar metralhadora .50. O homem que está foragido é suspeito de ter ligação com uma quadrilha que atacou 3 bancos em agosto de 2021 em Araçatuba. A PF teve apoio de policiais militares da 2ª Companhia, do 14º Batalhão de Ações Especiais do BAEP, da Polícia Militar. No imóvel foram localizados lá no Portal Vista Linda, encontradas aí munições de fuzil e metralhadora, coletes balísticos de cerâmica, carregadores de fuzil, rádios comunicadores, 50 bastonetes de emulsão explosiva em uma caixa de isopor. O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, foi acionado para resgatar os explosivos do tipo usado para ataques a caixas eletrônicos e cofres de bancos. 3 dos carros encontrados no local tinham sido furtados ou roubados. Outros 5 veículos estavam sendo depenados. Havia ainda placas frias de veículos. Suspeito não foi encontrado na residência. Ele e sua quadrilha são investigados por terem atuado pessoalmente ou fornecido suporte para o mega assalto em Araçatuba. Um homem procurado pela Justiça do Rio de Janeiro, identificado como JPS, 34 anos, foi capturado por policiais do TOR Tático Ostensivo Rodoviário após ter o ônibus em que ele estava abordado para fiscalização em Penápolis, na rodovia Assis Chateaubriand. O homem ostentava 2 mandados de prisão. Segundo o que foi apurado, durante desencadeamento da Operação Sufoco, uma equipe do TOR abordou um ônibus sábado para fiscalização de rotina. Durante fiscalização, um passageiro, que foi identificado como JPS, 34 anos, morador de Manaus, Amazonas, se demonstrou de forma suspeita. Diante da suspeita, os antecedentes deste indivíduo foram pesquisados, ocasião que ficou constatado que haviam contra ele 2 mandados de prisão, sendo uma temporária e outra preventiva, por roubo majorado, expedido pela Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O procurado da Justiça foi conduzido para a delegacia de Penápolis. Depois de formalizada os detalhes da ocorrência registrada, ele foi encaminhado para a cadeia da cidade, ficando à disposição da Justiça. Já a Polícia Militar de Araçatuba prendeu na noite, por receptação, um homem de 32 anos, flagrado com uma picape Saveiro Cross, que havia sido furtada em São José do Rio Preto em 2017. Ele já havia sido flagrado pela polícia com uma outra picape furtada 15 dias antes. O flagrante foi feito pelo BAEP, que durante o trabalho pelo bairro Claudiolor Cinti, viu o acusado mexendo na Saveiro pela rua Doutor Francisco de Jesus Valois. Segundo a polícia, no dia 16 de novembro, o investigado havia sido abordado com uma picape Fiat Strada, furtada. Por isso, foi feita a abordagem atual. Ao analisar o chassi do veículo, os policiais constataram que havia queixa de furto. De acordo com a polícia, o investigado alegou que havia comprado a Saveiro junto com a picape Strada, da mesma pessoa, após ver anúncio no Facebook. Disse ainda que sabia que o veículo estava irregular, pois o chassi era diferente do que constava no documento entregue a ele. Por receio de ser surpreendido novamente, estaria usando a picape apenas para trabalhos na zona rural, como marceneiro.
A polícia constatou que as placas constantes na picape furtada pertenciam a outro veículo do tipo, que foi encontrado na garagem de uma casa já no bairro Ivo Tosi, com uma placa do Mercosul. O proprietário deste veículo contou que em 2020 comprou o veículo. Havia multas de trânsito com placa antiga, feitas por radar, mas nas imagens o veículo que aparecia tinha características diferentes do dele. Na época ele chegou a registrar um boletim de ocorrência denunciando a fraude, mas acabou pagando as multas. O acusado foi apresentado na delegacia e em depoimento confirmou ter comprado a Saveiro por 20 mil, após vê-la anunciado em uma página do Facebook. Na versão dele, o vendedor entregou uma cópia do documento do veículo, mas teria informado que ele possuía dívidas e não poderia ser licenciado. Alegou ainda que havia sido abordado pela polícia em blitz, apresentando documentação e nunca havia sido questionado. Apesar das versões, o delegado que presidiu o flagrante decidiu pela manutenção da prisão e representado ainda para que ela fosse convertida em preventiva pela justiça diante da reincidência. Ele permaneceu preso à disposição da justiça. Ladrões abordaram, furtaram objetos na calada da noite, após invadirem uma residência no Candeias. Além de danos, levaram objetos e aparelhos pertencentes aos moradores. Foi na ausência deles que o fato ficou constatado. O imóvel ficou todo revirado e quando chegaram os proprietários, a surpresa veio e foi registrado, mas nenhuma testemunha ou nenhum suspeito ficou focado na ocorrência. Agora uma tragédia, o menino Renato Celso de Oliveira Santos, 13 anos, morador de Glicério, ele morreu afogado em um local conhecido como Ponte da Bete, na zona rural da cidade de Glicério. Foi sábado à tarde. Seu corpo só foi encontrado pelos bombeiros na manhã de ontem. Segundo consta, o menino com seus familiares foram até o local, que fica na estrada vicinal Francisco Sala, que liga Glicério a Penápolis. Durante o passeio, o garoto teria pulado da ponte para nadar, mas não retornou à superfície. Com o sumiço do garoto, os familiares acionaram os bombeiros, ainda no sábado à tarde. As buscas foram iniciadas, porém suspensas durante a noite, por falta de luminosidade no local. Porém, as buscas retornaram ontem pela manhã e logo em seguida o corpo foi encontrado. Já sem vida, foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O nosso destaque final fica por conta que o proprietário de um lava-jato foi baleado na perna na tarde de sexta-feira em Araçatuba. O crime aconteceu na empresa da vítima na rua Mauá, no bairro Alvorada. Isto por volta das 3 horas da tarde. O autor da tentativa de homicídio fugiu em uma motocicleta e ainda não foi, ou pelo menos até a divulgação da matéria, não havia sido localizado ou identificado. De acordo com o que foi apurado, o autor do crime parou a moto na frente do estabelecimento e entrou a pé, procurando pelo dono. Após saber quem era o proprietário, o criminoso sacou uma pistola e efetuou ao menos 9 tiros. Um deles atingiu a perna da vítima, um outro tiro acertou o cachorro de estimação da vítima. Em seguida, o acusado correu até a moto e fugiu em alta velocidade. Ele usava um capacete para esconder o rosto durante o atentado. A vítima foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa e não corria risco. O cão baleado foi atendido por um veterinário e também sobreviveu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da DEIC, Delegacia Especializada de Investigação Criminal de Araçatuba. Tem sempre uma bem pertinho, sempre
sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui. Drogaria Modelo na Barão do Rio Branco 963, esquina com a Ianguera. Drogaria Moderna na Barão 1751, esquina com Euclides Miragaia. Drogaria Aeroporto na Rua José Masson 105. Drogaria Modelo 2 na Avenida Youssef Ismail Mansur 446, Alto do Silvares. E nova unidade no Posto Maitá, Avenida Arturo Cordeiro, esquina com a João Cernac. Mas é a do coração, hein? Muito bem, são 11 horas e 31 minutos, tá aí o nosso plano.